Então, pessoal, seguindo a nossa aula, parte 2. A gente adicionou a camada dos bairros de Salvador, a gente adicionou um geosserviço com as curvas de nível e os pontos cotados de Salvador. Agora a gente precisa fazer duas operações importantes. A primeira é a gente aprender a fazer uma seleção por identificação, uma duplo clique ou uma seleção por valores. Tá? Pra vocês verem a minha camada aqui, eu modifiquei um pouquinho a visualização dela. Tá? Os bairros antes estavam numa outra cor, então como é que eu fiz essa modificação? Tá? A primeira parte que a gente aprende na simbologia. A gente vai nas propriedades dessa camada, clica com o botão direito na camada bairros, propriedades, e aí vem aqui, ó, simbologia. Eu tenho vários tipos de formas de representação da simbologia, tá? A gente vai usar símbolo simples, depois a gente pode trabalhar um pouco a parte do categorizado, do graduado, tá? Com regras, mas hoje a gente vai trabalhar símbolo simples. Para trabalhar o símbolo simples, tá? Eu tenho aqui um símbolo, a primeira, ele trabalha muito etapas, tá? Eu tenho que sempre seguir a mesma forma. Eu vou em preenchimento, depois eu vou em preenchimento simples, tá? E eu quero aqui o estilo do preenchimento, eu quero trocar, porque ele estava com um estilo sólido. Então, eu vou trocar aqui para sem pincel. Essa cor do preenchimento, na verdade, ele está com uma cor transparente, tá? Eu escolhi uma cor de traço aqui e troquei o tipo de traço, tá? Tudo isso aqui, quem trabalha com CAD sabe que são as configurações do layer, que a gente pode modificar a linha, né, botar uma cor e assim por diante. Então, aqui tudo a gente faz uma forma mais gráfica, mais amigável para quem trabalha com SIG. Então, usei esse tipo de simbologia, apliquei e dei um OK. Tá? Eu gostaria de saber os bairros. Como é que eu vou saber os bairros? Eu vou fazer uma consulta na tabela de atributos. Lembram? A gente fez isso. A tabela de atributos, ela pode ser editada, tá? Isso aqui é o que a gente chama do banco de dados. Ele está relacionado. Essa linha aqui está relacionada a uma informação aqui na tela, aqui nessa delimitação dos bairros, tá? Então, como é que essa seleção ocorreu? Porque eu selecionei a primeira linha aqui, ó, na minha tabela de atributos. Como é que eu faço para limpar essa seleção? Eu tenho um botão aqui chamado desmarcar. Esse botão também ocorre aqui em cima na barra de tarefas, aqui na barra de ferramentas do QGIS, tá? Eu vou fazer uma seleção agora, tá? Por valores, tá? Mas para eu saber os valores, eu tenho que saber quantos campos tem a minha tabela de atributos. Então, nesse caso, são 3 campos, tá? E o primeiro deles contém o nome dos bairros, tá? Se eu quiser mudar o nome de um bairro, por exemplo, que tem um bairro aqui que está com o nome dele equivocado, tá? Como é que eu mudo? Isso aqui é uma questão de codificação, do tipo de codificação do arquivo na hora de criar, tá? Que ele não está reconhecendo aqui o nome, tá? Se eu precisasse mudar aqui, ó, eu venho na edição, nesse lápis amarelo aqui, clique em alternar o modo de edição, tá? E aí eu dou 2 cliques aqui na célula e posso mudar, tá? Vou botar assim porque eu não sei o nome desse bairro, eu não sou de Salvador, então nem todos os bairros eu conheço de verdade, tá? Então, eu vou dar um enter aqui e vou salvar e parar de editar. Para parar de editar, eu vou em alternar o modo de edição novamente. Esse lápis amarelo aqui também aparece aqui em cima, então ele tem a mesma função, só que de vez em quando eu não estou com a tabela aberta, eu venho direto aqui, ó, tá? Em alternar edição. Mas no meu caso, eu quero editar na tabela, tá? Então eu editei meu banco de dados. Para fazer a seleção que a gente chama seleção por valor, eu tenho esses 3
botões aqui de seleção, a seleção por área simples, né? Ou clique simples. Eu dou um clique em cada lugar aqui e ele só seleciona porque a minha camada bairros aqui está em destaque, está selecionada. Então, para funcionar, tem que estar a camada que eu quero. Tá? Seleciona aqui, então são duas etapas. A primeira etapa, selecionar a camada e depois usar a ferramenta de seleção. Esse aqui é o de duplo o clique simples, tá? Eu tenho outras opções aqui também, por polígono, por traço, por raio, tá? E no botão ao lado eu tenho a seleção por valor, por expressão, por todas as, ó, selecionar tudo e inverter a seleção quando a gente quer fazer seleção por valor de outra forma, quando quer 3 bairros, por exemplo, e depois quer os que não estão selecionados, tá? E tenho aqui o desfazer, tá? Então, eu vou usar aqui a primeira opção, seleção por valor. Lembrem que eu falei, é importante a gente abrir a tabela de atributos para entender como é que ela está apresentando os dados. Então, eu tenho o nome do bairro, quero o bairro da Poli aqui, tá? Federação. Apareceu 2 bairros com o mesmo nome. Então, eu vou escolher Federação e vou pedir para selecionar as feições. Posso fechar, tá? Vou diminuir o zoom aqui. Ó, tá aqui o bairro Federação selecionado, tá? O bairro Federação agora, eu quero fazer ele separado, tá? Então, agora vem uma outra dica muito importante. Quando a gente está trabalhando dados de grandes quantidades, eu não quero trabalhar tudo, tá? Eu posso salvar isso aqui, só essa seleção, num novo arquivo, tá? Então, eu vou vir aqui em bairros de Salvador, vou procurar exportar e posso guardar esse elemento selecionado como, tá? Então, eu só vou salvar aquela delimitação do bairro. Vou salvar, vou escolher um formato, o formato do arquivo vai ser um GeoPacket, nós vamos trabalhar nas aulas em formato GeoPacket, tá? Vou dar um nome do arquivo, que é aqui no buscar, lembra lá no primeiro vídeo, tá? Vou botar aqui, ó, bairro Federação. Quando eu trabalho GeoPacket, ele permite eu usar caracteres especiais. Esse é um dos motivos, mas o principal motivo do GeoPacket é que ele é um formato de arquivo bem mais interessante, compacto, e ele permite salvar simbologia, ele permite salvar outras questões que o Shapefile não permite. Vou dar um nome para camada. Agora sim eu vou dar um nome, tá? Vou botar aqui Federação. Tá? Vou marcar aqui todas as feições que eu desejo, tá? E vou deixar aqui, ó, adicionar arquivo salvo ao mapa, e vou dar um OK. Pronto, salvei o meu bairro Federação, tá? Ele tá com alguma questão aqui, vamos abrir a tabela de atributos, ele salvou os dois, ó. Na hora que selecionou, vem um pedacinho do engenho velho. Como é que faz isso? Aqui, ó, um truquezinho. Entro na edição e mando apagar, ó, pronto. Salvei, modifiquei, soquei o meu bairro Federação naquele arquivo novo que eu trabalhei, tá? Voltei aqui os meus bairros originais, estão todos eles aqui. Esse arquivo eu não modifiquei nada, tá? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar as curvas de nível e os pontos cotados. A questão das curvas de nível, elas são muito pesadas aqui no nosso arquivo, né, no nosso projeto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma nova função, trabalhei a nova função, que é o recorte. Aqui em cima, na barra de ferramentas, eu tenho aqui os menus principais, tá? E eu tenho 2 menus que a gente vai trabalhar, o menu vetor e o menu raster. No menu vetor, eu tenho funções e aplicativos que a gente usa, tá?
Dentro do principal que a gente trabalha no QGIS, a gente tem a função geoprocessamento, tá? E aqui ele trabalha especificamente em geometrias, tá? Então, como é que eu faço para recortar? Eu teria o comando clip, tá? Lá no CAD, eu teria o trim, tá? Como é que eu recorto uma linha? Como é que eu faço para recortar uma linha, tá? Aqui, então, eu vou usar essas funções para começar a introduzir vocês nas análises, tá? Então, eu quero recortar as curvas de nível, tá? Pelo bairro. Só que antes disso, eu salvei as minhas curvas de nível aqui, que estavam em GeoServiço, eu salvei elas, tá? Em arquivo GeoPacket também. O que que eu fiz? Eu fiz aquela mesma questão que eu mostrei para vocês, que eu salvei o bairro, eu vim aqui na camada curvas de nível, vim exportar, só que eu não usei seleção, tá? Eu guardei todos os elementos e guardei ele como um arquivo GeoPacket também, tá? Então, tenho aqui as minhas curvas de nível. Vou abrir aqui a tabela de atributos, ó, tenho o identificador e tenho aqui uma coluna muito importante, tá? Que é a cota, né? Ou altitude. No caso, é que eles preferiram trabalhar a cota, tá? Então, cota 10, né? Cota 11 significa o quê, gente? Que eu tenho um valor que está na minha curva de nível interpolado de 1 metro em 1 metro, tá? Agora vamos lá. Quero as curvas de nível que estão dentro, tá, do bairro Federação. Só essas, ó. Mudei aqui a representação das curvas, tá? Vou fechar aqui esse aviso, que é aquele aviso que aparece que eu criei no bairro, tá? Então, eu quero só as curvas que estão aqui dentro. Como é que eu vou fazer? Vou vir em vetor, geoprocessamento, recortar. Qual é a minha camada de entrada? A camada de entrada são as curvas de nível. Qual é a camada de sobreposição? Quem é que vai recortar? É bairro Federação, tá? E vou fazer um exemplo aqui, vou criar uma camada temporária, tá? Se eu não quiser temporária, eu venho aqui e já clico em salvar no GeoPacket, ó, tá? Vou botar aqui, ó, clip CN, tá? Onde é que está salvo? Dentro da minha pasta principal Shapefile, né? SHP. Salvar. E o nome da camada de saída é clip CN. Tá? Vamos P aqui, ó. Clip CN Federação. Ok. E mando executar. Tá? Foi muito rápido, já tá ali, ó. Algoritmo finalizado. Fechei, tá? E ó, ele apareceu aqui embaixo, por isso que a gente não tá enxergando. Ó, vou passar, ó, olha só. Vou tirar todas as curvas de nível de Salvador e vou ficar só com as minhas curvas de nível do bairro Federação, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, o exercício que está lá no PDF para vocês, vocês vão fazer o mesmo comando, os dois comandos de salvar, exportar os pontos cotados em GeoPacket. Depois que salvar o ponto cotado em GeoPacket, criar o bairro de vocês e depois o bairro recortar pontos cotados no projeto. Aula 1, primeira etapa é essa, gente.